Seja muito bem-vindo ao Histórias da Toga. Aqui a toga fica muito mais leve, porque nós vamos voltar no tempo, vamos passar pelas comarcas por onde nós trabalhamos, não só eu, desembargadora Marisa, desembargadora Selma, Afonso e tantos outros que passaram por aqui e irão passar. E então nós queremos mostrar que nós temos aqui juízes, magistradas, pensionistas que têm muitas histórias interessantes para nos contar. E nós convidamos a todos eles para participarem conosco. Se inscrevam, demonstre o seu interesse em participar desse programa. Eu tenho certeza que será um sucesso absoluto e será uma oportunidade de nós vivenciarmos tudo aquilo que nós passamos durante o tempo que nós judicamos. Hoje nós iremos receber aqui o nosso colega Antônio José Franco de Souza Pêssego, um grande magistrado que já está aposentado, como todos nós, desembargadora, e está morando lá em Uberlândia. Seja bem-vindo, Pêssego. Bom dia, muito obrigado, Juarez e a desembargadora Marisa, por estar dando essa oportunidade. Pêssego, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. A intenção do programa, como o Dr. Juarez afirmou, é mostrar para a sociedade, para os colegas, um outro lado da magistratura, que não seja as decisões que devem ser proferidas de acordo com o objeto do processo, mas um lado mais humano, para que a sociedade e os nossos colegas vejam como que foi que o nosso eu pessoal enfrentou a situação, vivenciou com os jurisdicionados, com os advogados. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, eu gostaria de saber de você o seguinte: o nosso estado, ele tem regiões muito diferenciadas. Tem regiões que têm muitos habitantes, outros menos, fazem muito calor, outros faz muito frio, a cultura é diversificada. Como que foi essa mudança em sua vida, dessa transformação instantânea quase, quando a gente muda, de cultura e de ambientação em comarcas diferentes? Uma ótima pergunta. Eu sou natural, oriundo do Rio de Janeiro, e quando vim para cá, eu vim com a disposição de vestir a camisa mesmo. Então, eu nunca me incomodei particularmente de estar como estive no norte de Minas, na fronteira com a Bahia, ou agora, como terminei a minha carreira no Triângulo, em Uberlândia. Então, eu sempre estive, digamos assim, ao dispor. Nunca me incomodei de estar aqui ou acolá, porque a minha família, minha esposa, meus filhos sempre estiveram nos acompanhando. Então, isso para mim era sempre um alento, uma coisa muito importante, porque isso nos dava a sustentação e o incentivo para dar continuidade ao trabalho jurisdicional. Desses lugares que você foi, o que a sua família sentiu mais em termos de cultura? Assim, o tempo muito quente, ou a variação da comida, da escola, não é? Você falou que trouxe seus filhos, se tinha alguma coisa mais marcante, assim, para eles. Olha, na verdade, chegamos à conclusão que foi extremamente enriquecedor essas várias regiões para as quais estivemos, como Montes Claros, Rio Pardo de Minas, depois descemos para Araguari e terminamos em Uberlândia. Então, vimos óticas diferentes, fases diferentes das crianças, e foi muito importante, a nosso sentir, para a evolução até mesmo humanizada das crianças, vendo as diferentes óticas, diferentes regiões, e não ficarem tão somente numa formação única, em um único lugar. Então, isso acreditamos, eu e minha esposa, e vemos hoje em dia, colhendo os frutos, o que foi bom, como foi bom esse tipo de atividade, atuação. Até porque eles viram, cresceram com o pai o tempo todo, vivendo casa, trabalho, trabalho, casa, e sempre dando o apoio que for possível
à família, né, aos filhos, e isso é muito importante. Eu acho que isso foi fundamental para eles chegarem aonde já chegaram nos dias atuais. Ô Pêssego, vamos voltar um pouquinho no tempo então? Me conta, como é que foi que surgiu essa ideia de ser magistrado? Na verdade, o direito foi minha segunda faculdade. Então, quando eu comecei, em 1983, fazendo direito, logo no primeiro período, eu fiz a faculdade no Rio de Janeiro, eu tive um desembargador, que era meu professor de Direito Civil. E aí, sei lá, a forma com que ele conduziu a aula, eu já falei, nossa, quero ser juiz de direito. Só que, à época, exigia-se 5 anos de experiência para poder fazer o concurso para a magistratura. E eu tinha acabado de ingressar na Polícia Civil do Rio de Janeiro, como hoje em dia inspetor de polícia, né? Então, aí eu fiz o direito e passei para delegado, e aí sim, com o tempo de atividade jurídica de delegado, passados 10 anos, eu tive êxito na aprovação e no ingresso na magistratura. Então, mas na verdade, isso então, desde que eu comecei o curso de Direito, eu já tive essa atração, porque eu sempre gostei de decidir. E o magistrado tem que gostar de decidir, o delegado decide também. O delegado, num plantão, por exemplo, é tudo. Como você muito bem sabe, Juarez, o delegado é tudo. Eu trabalhei no Detran, por exemplo, na Coordenadoria de Apoio Operacional, no plantão. No final de semana, você é o secretário de segurança, você é todo, você é tudo, você tem que decidir ali. Então, eu sempre gostei, sempre tive atração, e eu me identifiquei muito. Eu sempre me senti muito vocacionado para a magistratura, né? E por causa disso, sempre senti uma grande responsabilidade numa atuação em que a magistratura como um todo fosse sempre enaltecida. Porque a magistratura estando bem, eu estaria bem como magistrado. Então, a minha atividade sempre foi galgada nesse sentido. Sempre me identifiquei, para mim foi sempre muito tranquilo ter uma vida mais reservada. Eu sou uma pessoa mais reservada mesmo. Então, eu me identifiquei, porque eu acho que o magistrado tem que ter uma vida, quer queiramos ou não, um pouco mais reservada, faz parte. Eu encaro isso com muita naturalidade, assim como encaro aqueles colegas que não têm uma vida mais reservada. Mas eu acho que eu tenho que atuar de uma forma em que eu tenho que pensar no todo. Eu sempre pensei no todo, não em mim. Então, somente que o todo estando bem, eu sempre estaria bem também, porque eu faço parte, ou fazia parte, ou ainda faço, né, do todo. Ô Pêssego, nós temos algo em comum. Eu, durante 10 anos, também, como você, fui delegado de polícia aqui em Minas. Um período muito interessante que me ajudou muito depois no exercício da magistratura. Desembargadora. Ô Pêssego, mas eu gostaria de saber alguma coisa. Se nas comarcas que você esteve, Rio Pardo de Minas, Montes Claros, ou Araguari, Uberlândia, houve algum processo, algum caso que tenha te marcado, ou alguma... Porque, claro, existem decisões nossas, assim, no caso de uma tragédia, ou no caso de uma mudança de interpretação da lei necessária, que tenha te marcado, ou que você se recorda da importância da decisão naquele momento? Ô, desembargadora Marisa, a sua pergunta é muito importante. Se eu for falar assim especificamente de um caso, eu, com toda sinceridade, não me recordo. Alguma invasão de terra, que houve a necessidade premente de tomar uma atitude para restabelecer a paz na sociedade, ou que houve rompimento de barragem, por exemplo, em Brumadinho, o juiz era fundamental naquele momento. Teve alguma circunstância dessa em alguma dessas cidades? Não. O que teve foi casos assim, como eu tive em Uberlândia, de grande repercussão, nacional inclusive, que nós julgamos, e que esse caso deu aso
a um estudo aprofundado de como iria proferir a decisão, e disso decorreu que eu escrevi um artigo, foi revista da Faculdade de Direito da UFMG, e daí fui convidado para escrever um livro. Desse artigo eu ampliei. Tudo começou na sentença, antes da pesquisa que eu tive que fazer com relação à sentença, esse caso, que foi um caso de grande repercussão aqui na comarca de Uberlândia. Uhum. Que ótimo. Ô Pêssego, falamos em várias comarcas, né? Mas em qual delas você iniciou a sua vida jurídica? Na verdade, eu iniciei nos juizados especiais de Belo Horizonte com um saudoso pessoa que eu tenho uma grande estima, desembargador Herbert. De lá já fui direto para Montes Claros, para os juizados especiais de Montes Claros, onde eu fiquei durante alguns meses, na Juizada Especial Criminal de Montes Claros. E, em conversa, à época, era o desembargador Gudesteu Biber Sampaio, que era o presidente, e vice era o desembargador José Guido Andrade, o grande, saudoso José Guido Andrade. Meu professor de processo penal. Em conversa penal. com o José Guido... Oi? Meu professor de processo penal na Faculdade de Direito de Juiz de Fora. Uma pessoa fantástica. Sem dúvida. Eu sou suspeito. Então, tive a oportunidade de conversar com ele. Eu disse que a minha vontade era de exercer a jurisdição plena, porque é lá que entendia que nós vamos ser juízes, assim, forjar o magistrado, onde ele vai efetivamente se definir amanhã ou depois por especialização, se for o caso. Eu precisava exercer a jurisdição plena. Não estava satisfeito, particularmente, não diante da importância, que é a grande importância dos juizados especiais, isso é inegável, mas eu queria, como magistrado, início de carreira, exercer a jurisdição plena. Então, conversando, ele surgiu o Rio Pardo de Minas, e foi muito interessante, porque eu estava em Montes Claros, e o desembargador José Guido estava exercendo a presidência, porque o desembargador Gudesteu Biber Sampaio tinha a viagem, tinha sido afastado por alguma coisa. Ele me liga até hoje, 10h30 da noite de um sábado. Ô Pêssego, segunda-feira você pode se apresentar lá, vai publicar para você ir para Rio Pardo de Minas. Eu falei, pô, perfeito. É porque é um lugar que quase ninguém ia querer ir, né? Isso, o desembargador Biber falava muito. Isso, o desembargador Biber falava muito bem, que é importante você roer o osso. Porque quando você rói o osso, depois qualquer filé, qualquer pedaço de carne é um filé. Perfeito. E a cidade em si, o jurisdicionado do Rio Pardo de Minas, muito carente da autoridade do magistrado. Esses rincões que nós temos em Minas Gerais, nós não podemos ter, na nossa ótica, não podemos ter obstáculos a que o magistrado esteja presente. O magistrado é muito importante nessas comarcas. Essas comarcas de difícil acesso, que na época era só terra, acesso para só terra, não tinha asfalto. Aliás, quando eu saí, a primeira rua asfaltada foi do prefeito. E um povo muito bom, né? O nosso caboclo. Muito hospitaleiro, muito receptivo. Muito simples. Muito, é o que eu falo. Enquanto no Rio de Janeiro eu via miserabilidade, Rio Pardo de Minas você via pobreza, mas não via miserabilidade. Sim. Então, e o povo excelente. Meus filhos estudaram lá e fomos todos muito felizes. Nada a reclamar. Muito pelo contrário, a agradecer. Pêssego, nós não podemos encerrar o nosso programa sem dar a palavra ao autor de diversas obras. Uma palavra do Dr. Pêssego. Eu agradeço. Na verdade, eu tenho 4 obras publicadas. Vários capítulos de livro e coordenador de algumas obras. Mas eu vou fazer por ordem, se me permitem. Das 4 obras, 3 foram decorrentes de títulos acadêmicos que eu conquistei. E uma foi decorrente daquela sentença que eu falei, de grande repercussão aqui na comarca de Uberlândia, que envolveu o crime de estupro.
ok? A primeira obra que eu tenho aqui foi o mestrado em Direito, foi depois na ERP, terminei em 2015. Eutanásia, uma releitura do Instituto à Luz da Dignidade da Pessoa Humana. O que me inspirou a escrever isso, porque antes eu tinha feito uma especialização em ciências penais sobre a eutanásia no direito. E o que me estimulou é que o meu falecido pai veio a óbito por Alzheimer, mal de Alzheimer. E nos últimos 6 anos de vida dele, desculpe, me emocionei um pouco. Não, fique à vontade, Pêssego. Eu que cuidei dele. Então, isso foi uma motivação que eu tive. Depois, veio essa sentença que eu falei, um caso de grande repercussão aqui, e fui convidado para essa editora Novas Edições Acadêmicas, foi publicada em 6 línguas. O delito de estupro, uma releitura tipológica, contribuição crítica à reflexão jurídico-penal. Essa é a única obra que eu estou começando a estudar, a 2ª edição dela. Depois, veio essa pequena obra aqui, foi em 2021, foi quando eu terminei o meu mestrado em filosofia. Pena de prisão, reflexões ético-filosóficas sobre a teoria dos fins da pena alternativas e os princípios limitadores da intervenção punitiva do Estado. Temos como apresentação da obra a professora doutora Beatriz Correia Camargo e como prefácio o professor doutor César Roberto Bittencourt. Por último, foi a tese minha de doutorado, terminada em 2023, súmulas vinculantes como obstáculo à concretização do acesso à justiça. Foi fruto da minha tese de doutorado. Então, sempre que eu escrevi, sempre fui motivado por alguma coisa. Bom, todo mundo né? Obviamente, né? Certamente. Ninguém escreve sem estar motivado por alguma coisa. Eu acho que escrever realmente é uma arte, para mim. Porque realmente eu tenho que estar inspirado, porque você escreve para quem, para quê, por quê? Essa é a grande pergunta que quem escreve deve se fazer a si próprio. Então, tudo há de ter uma razão, porque ninguém vive de livro, e livro não dá dinheiro. Ou seja, mas é muito importante. Tem que ter uma razão forte, muito importante. É isso. Parabéns, Obrigado. o Pêssego. Eu espero que os seus livros tragam muita luz aí para os operadores do direito, num tempo em que talvez esteja com uma prática do copiar e colar. Estamos precisando muito de raciocínio jurídico para que as causas sejam decididas não só com a letra fria da lei, mas com um exercício de hermenêutica bem posicionado. Muito obrigada. Bem, Pêssego, então nós chegamos aqui, infelizmente, ao final de mais um programa. E um excelente programa. Entrevistar você realmente foi muito bom para mim, para a desembargadora Marisa. E eu já queria fazer um pedido, né? Que nos enviasse uma cópia de cada uma das suas obras para ficar aqui no nosso acervo do programa. O que é que você acha? É possível? Com prazer. Com prazer? Com prazer. Tá, e mais um ponto, o Pêssego, antes de encerrar, mais um ponto em contato, um ponto em comum nós dois. A minha dissertação de mestrado, feita em Lisboa, também eu estudei sobre a pena. Eu estudei a pena desde 1140, que é quando Portugal, entre aspas, foi fundado. E trouxe até 2000 e qualquer coisa. Foi muito bom, uma viagem muito interessante. Eu tenho certeza que a sua também o foi. Muito obrigado pela sua participação. Tem interesse. Hein? Tem interesse com essa sua obra. Ah, pois não. Eu estou reexaminando a obra, né, para poder editar. Vamos ver se eu consigo. Tá? Muito obrigado, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Até uma próxima.
E assim Eu que agradeço a encerramos vocês. esse episódio de hoje com a presença do nosso colega Dr. Pêssego. E eu queria convidar, então, aproveitando o momento, convidar para que novos juízes, juízas, como eu fiz na abertura do programa, pensionistas, se inscrevam. Venham aqui conversar conosco, venham contar as suas histórias, as histórias da toga. Muito obrigado.